Semana passada eu fiz uma enquete aqui no nosso canal e ganhou com 55% dos votos que as pessoas queriam o assunto de ações, né? Que eu gravasse um vídeo aí falando sobre ações. Pois bem, o vídeo de hoje eu não vou falar só sobre ações, mas sim sobre um dos setores, que é o setor de energia elétrica, um setor que paga dividendos e gera caixa recorrentemente. Hoje nós vamos falar sobre essas empresas desse setor e vamos ver aqui algumas características dos subsetores, que é de geração, de transmissão e distribuição que compõem o setor elétrico. Mas se ainda você não é inscrito no canal, se inscreve, compartilha, deixe seu comentário e vamos parar de enrolação e vamos pro vídeo. Esqueci de colocar o óculos. Bom, pessoal, então é o seguinte, o setor de energia elétrica é um dos setores que mais o pessoal que leva os investimentos para o longo prazo gosta. Por quê? Porque é um setor que gera muito caixa e paga dividendos. É um setor altamente previsível pelo fato de que todas as pessoas hoje, ou pelo menos, né, se espera que quase todas as pessoas tenham acesso à energia elétrica. Então é muito fácil ter a previsão de quanto essas empresas vão gerar de caixa e receita. Então, tendo isso como base, como a gente sabe que as pessoas consomem energia elétrica, que isso é essa commodity, né, a energia elétrica, ela é algo básico para se manter numa sociedade, a gente tem esse setor como um dos principais setores para geração de dividendos. Só que esse setor se divide em três, como a gente falou na introdução. A gente tem o setor de geração, de transmissão e distribuição. Eu vou falar um pouco de cada um desses três subsetores para que você entenda mais como que funciona as empresas de companhia elétrica. O primeiro deles, então, é o setor de geração. Eu posso citar aqui de geração de energia, que é a Engie Brasil, e a outra é a Energias do Brasil. Essas duas empresas, elas são referências nesse subsetor, no subsetor de geração de energia. E o principal negócio dessas empresas é vender energia, ou seja, produzir e vender energia para empresas que distribuem ou para grandes empresas, grandes companhias, como empresa de siderurgia, por exemplo. Ela vende direto essa energia para esse tipo de empresa. E a gente tem que entender que esse setor ele tem um risco. Qual é o risco que corre nesse setor de geração? É bem simples. Ela é obrigada a gerar energia. Então, se acontece alguma coisa com a estrutura física dessa empresa, que ela não consegue entregar essa energia, ela fica defasada, ou seja, ela pode sofrer algum tipo de multa, algum tipo de sanção, porque ela já está com essa energia vendida, seja para uma distribuidora ou seja para uma grande companhia. E se algo der errado, ela pode ter grandes problemas. Outra coisa que pode prejudicar são secas pontuais. A gente sabe que a maior parte da energia gerada dessas companhias vem de hidrelétricas. Então, o que acontece quando a gente não tem chuva, épocas de seca, que de volta e meia isso acontece aqui no Brasil, acabam prejudicando em muito esse tipo de empresa, esse tipo de companhia, pois a energia gerada, a maior parte dessa energia gerada, provém de hidrelétricas. Quando esse tipo de coisa acontece, elas precisam comprar energias de outras formas, ou seja, que são energias mais caras, como energias à base de petróleo, biomassa ou até mesmo gás, e aí eles têm que vender essa energia mais cara ainda. Então veja, a ponta que é lá a distribuição fica muito prejudicada e o consumidor acaba pagando mais por uma coisa que seria, digamos, a mesma coisa. Então veja o quanto de risco esse tipo de empresa corre quando se posiciona nesse subsetor, que é o subsetor de geração de energia. Então, como eu falei para vocês, essas duas empresas, a Energias do Brasil e a Engie, eu vou colocar aqui um pouco do relatório dessas duas empresas para vocês verem e analisar como que elas trabalham. Então aqui a gente tem o gráfico aqui da Energias do Brasil e veja, é um segmento de geração é predominantemente hídrico no Brasil, foi aquilo que a gente falou. A capacidade instalada em 2022 da Energias do Brasil é de 191 gigawatts, a gente percebe que 60% é privado e 40% é do Estado, e olha só que dado importante, 83% é energia renovável, ou seja, fontes que utilizam recursos que não se esgotam, fonte hídrica, eólica e solar. Isso é importante.
tá? A gente vê aqui nesse ciclo que 57% das energias que ela gera vem da parte hídrica. Então por isso que quando tem aquela falta de água, aquela falta de chuva, essas empresas acabam sentindo, né, aí nas suas receitas e na sua lucratividade. E aqui a gente tem um esqueminha de como que funciona essa distribuição, né? Então olha só, a Energias do Brasil ela está exatamente aqui na geração e as duas formas que ela vai para o consumidor final, né? Tem linha de transmissão, a distribuição e aqui, como a gente falou lá no início do vídeo, que ela pode diretamente vender energia para alguém que precisa, alguma companhia, alguma empresa muito grande. Então esses dois mercados são aí os mercados que ela atende, essas empresas de geração de energia atendem e é assim que funciona. Então agora você sabe como é que ela se posiciona e você sabe quais que são os riscos que essas empresas assumem quando se trata de geração de energia. Agora vamos para outro subsetor, o subsetor de transmissão. Pois é, esse daí é o que a gente chama do filé da energia elétrica, né? O setor que é o filé, que é o melhor. Por que ele é o melhor? Ele é melhor porque ele é um setor mais previsível e mais perene. Bruno, como assim? Vou te explicar em poucas palavras. Depois que uma companhia de transmissão ela instala as linhas de transmissão, o único gasto que ela vai ter é com a manutenção. Então ela não precisa ficar colocando equipamento novo, não precisa ficar gastando dinheiro com muita coisa. E essas linhas de transmissão elas são negociadas através de leilões, através de concessões do governo. Então se uma empresa de transmissão elétrica fala que precisa de tantos milhões para instalar aquela linha e transportar aquela energia, o governo vai pagar aquilo dali, aquele valor pago vai ser corrigido anualmente, geralmente via IGPM, então automaticamente você fica protegido quanto a algum tipo de alta de preços, como a inflação, e esse preço é corrigido ano a ano. Então você tem um baixo custo e uma remuneração garantida. É por isso que esse setor, o setor de transmissão, a gente fala que é o filé do setor de energia elétrica. E os leilões são definidos pela RAP. A RAP é a receita anual permitida. Essas companhias, cada uma delas estabelece a RAP, onde que vai ser captada essa receita através dos leilões, e aí então a empresa é remunerada. Então, duas empresas que a gente tem bastante conhecidas no meio de transmissão é a Taesa e a Transmissão Paulista. Eu invisto nas duas e só lembrando, pessoal, esse vídeo aqui não é recomendação de investimentos, eu apenas estou passando para você uma ideia e de como que funciona esse setor de energia elétrica, que é um setor que é extremamente perene e extremamente previsível para uma carteira de longo prazo que gera dividendos, que é o que mais a gente fala aqui no canal. Então, como que essas empresas elas ganham? Elas ganham basicamente pelo transporte de energia. Instala-se a linha de transmissão e elas ganham pelo transporte dessa energia. Dá uma olhada aqui na eficiência operacional da Taesa. Ela tem aqui várias linhas de transmissões, né? Percebe-se que desde 2009, olha o quanto que ela consegue aproveitar das linhas, é praticamente 100%. Então, a disponibilidade das linhas, ou seja, ela mantém quase em 100%. É muito difícil estar ali abaixo de 99%. Eu acho que não tem nenhum ano abaixo de 99%. É muito próximo. Então, ela desempenha muito bem. Ela tem um desempenho operacional muito bom. E o que a gente falou da RAP, ó, o percentual da RAP, que é a parcela variável, né, que seria o ajuste lá do IGPM ou o ajuste de alguma inflação, de alguma alteração de preço, veja que sempre fica positivo. Então, todos os anos desde 2009, a gente teve reajustes aí positivos. Então, o que acontece é que essa empresa ela é altamente previsível para o acionista. Aqui a gente tem as concessões. Olha só, a Taesa possui atualmente 40 concessões ao longo de todas as regiões do Brasil. Ou seja, 40 licitações, 40 contratos, né, de transporte de energia. Ela está presente em 18 estados, 14 mil quilômetros de linha de transmissão, 5 bases de operação. Olha só, ela capta 3,5 bilhões em RAP, ela tem uma margem EBITDA de 82% e um valor de mercado de 12,5 bilhões. Então veja, é uma empresa muito grande, é uma empresa que realmente traz receita para o acionista e traz uma certa previsibilidade para todos que investem nela. E aqui agora a gente vê um pouco da TRPL também, né, da Transmissão Paulista. Olha só a quantidade de linhas de transmissão que a Transmissão Paulista tem. São 19 mil quilômetros de linha de transmissão, 71,7 mil MVA em capacidade de transformação, né, 131 subestações e uma RAP de 3,2 bilhões. Essa RAP aqui, ela especifica, né, o ciclo 20
21-22, proporcional à participação da ISA-CETEP. Então, veja como essas companhias elas têm alta previsibilidade. A transmissão de 33% da energia gerada no Brasil e de 94% da energia gerada no estado de São Paulo. Então, praticamente, toda a energia de São Paulo é transmitida pela transmissão paulista e da do Brasil, ela faz parte de 33% dessa transmissão. Então, são empresas aí altamente previsíveis, são empresas que geram dividendo, geram caixa. Então, é por isso o fator que eu invisto nessas empresas. Agora a gente vai para a última parte do vídeo, que eu vou falar um pouco das distribuidoras de energia. A gente tem também a Equatorial e a Neoenergia como empresas aí, boas empresas distribuidoras de energia. Para você matar isso daí, é o seguinte: a empresa que distribui energia é aquela empresa que vai te cobrar energia, que vai lá chegar a conta na sua casa e vai fazer essa energia chegar até a sua casa, ali do poste para a sua casa, né? Tem a distribuição de energia da cidade e dali vai ser energia para a sua casa. Então essa empresa que faz essa entrega até a energia da sua casa é o setor de distribuição. Um dos problemas pontuais desse setor é o seguinte: ela tem que prever muito bem qual vai ser a energia que vai ser preciso vender. Lembra que lá na outra ponta tá as empresas de geração? Pois é, essa empresa de geração ela vende essa energia para essa empresa de distribuição. Só que essa empresa de distribuição ela compra antes essa energia da de geração. E aí o que acontece? Ela já comprou. Então se ela não vender, ela fica no prejuízo. Então esse é um dos grandes problemas. Às vezes ela não consegue vender toda essa energia e aí essa empresa não consegue fechar as contas. E aí quando sobra essa energia, ela tem que repassar de alguma forma essa energia, porque a geração, a empresa que gera, vai mandar para ela essa energia. Então isso aí gera até um problema político. Esse é um dos problemas. Outro problema também é a perda de energia. Às vezes você tem um poste que queima, quebra algum transformador, que explode alguma coisa, ou um evento de uma ventania, ou uma chuva, alguma coisa do tipo, e essa empresa não consegue fazer a entrega dessa energia, sendo que ela já pagou por essa energia. Então veja, são alguns problemas pontuais que não é da empresa em si, mas em si do setor, do subsetor, melhor dizendo, de distribuição. Então eu particularmente não gosto de investir em empresas de setor de distribuição de energia, justamente por esses problemas pontuais, tá? Então não tem nada a ver com a empresa, e sim com o subsetor. Mas existem boas empresas de distribuição de energia. Eu vou abrir aqui um gráfico de uma dessas empresas para você ver. Aqui então a gente tá, pessoal, com um gráfico da Equatorial, dá uma olhada. É uma plataforma, né? O Grupo Equatorial, olha só, ela tá em vários estados, ela também tem algumas linhas de transmissão, não tão grande quanto a transmissão paulista e a Taesa, mas ela tem. Mas ela aqui, ó, distribui, ela tem 6 distribuidores, ela tem mais de 2 milhões de quilômetros, né? São 25,9 milhões de pessoas atendidas, uma receita em base de ativos de 11,3 bi, 9 linhas de transmissão e uma geração de 12 ativos, né? Ela tem também uma concessão de saneamento, também atua em outros serviços, tá? Olha só, a receita líquida dela é de 24 bilhões e o EBITDA é de 5 bilhões. Então, eu não sei se você percebeu, por que eu puxei aqui esse gráfico da Equatorial? Porque ela é uma empresa de distribuição, mas ela não atua só na distribuição. Perceba que ela também tem transmissão e geração. Então, o que acontece? Se eu tivesse que investir em alguma empresa de distribuição, provavelmente seria essa aqui, a Equatorial, porque eu sei que ela não está presa só à distribuição. Ela tem outros negócios dentro do setor de energia. Porém, esse setor de distribuição puxa muito a receita dela, porque, como eu falei, aqueles problemas pontuais existem e aí ela não fica fora disso. Então, já que eu posso investir em empresas que só geram e que só transmitem, por que eu vou investir numa empresa que distribui e que eu sei que existem problemas pontuais nesse setor? Mas fica aí um exemplo para você. A empresa Equatorial é uma boa empresa no setor de distribuição de energia. Então é isso aí, pessoal. No vídeo de hoje eu quis trazer aqui um pouco de uma análise bem superficial para você entender como é que funciona o setor de energia elétrica, entender que existem 3 subsetores: o geração, transmissão e distribuição, e existem setores que são melhores para o investidor, setores que são piores, em detrimento a alguns problemas pontuais que podem acontecer ali, principalmente no setor de distribuição. Mas o que eu falo para você é o seguinte: estude, pega o site ali Fundamentos ou Status Invest, abre cada um dos tickers dessas empresas, estuda ali o EBITDA, estuda ali o PL, estuda o PVP, estuda a margem, estuda as dívidas, estuda tudo que você pode estudar. Quanto mais informação você tiver, melhor você vai investir. Eu quis trazer esse vídeo para responder a enquete, que foi mais de 55% das pessoas
votaram ali para trazer um vídeo falando mais de ações, então eu resolvi fazer esse vídeo falando do setor em geral, para clarear um pouco mais a sua cabeça e fazer você pensar em investir melhor. Comenta aqui embaixo para mim se você investe em alguma dessas empresas, se você pensa em investir em alguma dessas empresas, se você viu alguma coisa que eu não vi, se você pensa um pouco diferente de mim. Vamos trocar essa ideia. A gente sempre que troca ideia, a gente sempre que compartilha conhecimento, a gente consegue expandir esse conhecimento. Eu quero de coração te agradecer por você ter ficado até o final do vídeo comigo. Um forte abraço, fica com Deus e até o próximo. Tchau, tchau.